Olá, hoje o assunto é para quem está começando a atuar com o direito previdenciário. Hoje eu vou fazer do zero, junto com vocês, uma petição inicial, cujo um dos pedidos é o reconhecimento de atividade rural. Uma petição inicial bem estruturada é essencial e dominar o seu conhecimento na prática vai gerar o deferimento dos seus processos rurais judiciais, mesmo que você esteja começando agora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, essa é a live 007 do Prev na Prática. Eu sou o Dr. Isaac Provenzi, procurador federal, atuante no previdenciário há mais de 8 anos. E nas minhas redes eu ensino a prática previdenciária para advogados e falo sobre a chave mestra para o seu reconhecimento rural, mesmo que você esteja iniciando agora na área previdenciária. Então, para começar a vamos entender, né? Para que eles estão iniciando agora a atuar com o direito, vamos entender o que é uma petição inicial. É o primeiro ponto de contato do juízo com a pretensão do seu cliente. Por isso, deve ser muito bem explicado o que você pretende, sendo que também é somente com o seu protocolo que se considera proposta ação judicial, certo? Então, esse conhecimento básico, mas é importante você saber. Então, o que é importante a gente também destacar aqui? Que a petição inicial não é só um copia e cola, certo? Não é só você copiar e colar um texto, copiar e colar uma jurisprudência. Você tem, você não pode só copiar uma infinidade de jurisprudência favorável para o seu cliente, porque não é isso. E também não dá para fazer o pedido de forma genérica, né? Eu quero a concessão de um benefício. Tem que ser específico, o pedido tem que ser específico. Por exemplo, né, eu já me deparei com uma situação de uma petição inicial e um pedido de auxílio-doença com mais de 50 páginas. E no final a pessoa sequer dizia o que ela queria com aquela ação, com aquela demanda. Foi só constatado que ela queria o restabelecimento de auxílio-doença porque ela juntou o processo de indeferimento do pedido de prorrogação do auxílio-doença, mas assim, o advogado, a advogada, não lembro na época, levou uma bronca do juiz, porque uma petição inicial de um auxílio-doença com mais de 50 páginas não faz sentido. Esse é um pedido simples, ainda mais de restabelecimento, é um pedido de 3 páginas, já é suficiente. Então, não tinha como entender. E o que aconteceu com aquela situação? O juiz extinguiu o feito. Por quê? Por inépcia inicial. Né? E o advogado levou uma bronca do juiz. E por que uma petição inicial é tão importante? Né? Quando ela é bem elaborada, ela é tão importante. Porque com isso você vai aumentar o índice de acerto nos seus processos. E por consequência vai impactar na sua renda, certo? Então é muito importante já na fase da entrevista com o cliente que você vá anotando todos os detalhes, todos os fatos que vão embasar a ação judicial. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora do juiz julgar e na hora de você ajuizar a ação também. Como que você vai fazer? Chega lá o seu João, que ele quer se aposentar por idade rural, e ele chega no seu escritório. Primeira coisa que você vai fazer, uma entrevista com o seu João, vai conversar com o seu João, vai falar com ele, e daí, já no momento que você estiver fazendo a entrevista com o seu João, deixa lá o computador ou o notebook do lado, não sei a forma que você achar melhor, e você já abre um arquivo com o nome do seu João, uma pasta do seu João. Tudo isso daí é prática previdenciária, tudo isso daí facilita a sua vida. Você já vai deixar esse arquivo aberto, você vai pedir para escanear a documentação que ele trouxe, já vai deixar ali na pasta do seu João, e você vai abrir um arquivo do Word e vai já anotando tudo que o seu João for falando. Não adianta você só pegar e falar de que é o reconhecimento rural de 1975 até a data da DER. Não, você tem que explicar, você tem que mostrar, você tem que dar detalhes daquela atividade rural que ele exerceu. Né? Um exemplo, hoje eu tenho uma pauta de audiências, eu estava lá me preparando para acompanhar as audiências pelo INSS, e o que eu faço e o que os juízes também fazem quando vão se preparar para uma audiência. A primeira coisa que a gente faz é olhar a petição inicial, os fatos. E uma das petições iniciais que eu estava analisando hoje, os fatos estavam assim: eu quero reconhecimento rural de 1990 a 1997. Só. Era só isso que o advogado colocou na petição inicial, só isso. Os fatos estavam em um parágrafo. Eu sei que hoje a política e o que tem sido
A prática judicial hoje, agora, atual, é realmente você ser conciso nas suas alegações. Mas isso não quer dizer que você deve dispensar fatos importantes na sua petição inicial. A sua petição inicial tem que constar, lá na sua petição inicial tem que constar os fatos relevantes, né? De forma concisa, mas sim, tem que constar. Não pode ser conciso nesse sentido, nesse nível de que você quer o reconhecimento rural de 1990 a 1997. Você não diz o que o cliente fazia, onde era a terra, quem trabalhava junto, qual que era o volume de produção, quantas pessoas, se tinha ou não um trabalhador. Você não, simplesmente a pessoa não disse. Já em uma outra audiência que eu também vou acompanhar, o advogado foi mais preciso. Né? Então, assim, por que é tão importante? Porque na hora do juiz analisar os fatos, ele vai verificar os fatos que você narrou de acordo com as provas que você juntou no processo, certo? Agora, se você narrar os fatos assim, fica meio complicado, né? E às vezes você não vai conseguir resolver isso numa audiência. Então já deixa bem estruturado, porque você poupa o tempo, inclusive você vai poupar a realização de uma audiência. Quando os fatos estão bem estruturados, bem elaborados, você vai reduzir o tempo de duração do seu processo. Aí você pode pensar, Isaac, mas isso é muito complicado. Eu estava comentando, na outra audiência o advogado já foi mais preciso, facilitou o trabalho do juiz, facilitou o meu trabalho, inclusive vou fazer uma proposta de acordo reconhecendo aquele período. Por quê? Porque o advogado deixou claro, olha só, nos fatos, o senhor aqui, o autor, em tal data exerceu tal e tal atividade em tal e tal área. Provas tá em tal e tal folhas do processo administrativo. Fui lá, conferi, verdade, tá certo. Outro período, exerceu tal e tal atividade, fazia tal e tal coisa, provas, tais folhas do processo administrativo, e complementando com tais provas que também estão no processo judicial. Isso daí é um tesouro, isso daí é muito bom, certo? Por quê? Porque isso facilita a vida do julgador, de quem está na defesa, provavelmente já tem uma proposta de acordo antes mesmo de audiência, já quando chega para a contestação, quando está bem estruturada a sua petição inicial, o INSS sim oferece proposta de acordo, quando você demonstra que aquilo que você está postulando realmente é devido. Então é comum, se você está começando a atuar agora na área, você vai sim se deparar com várias propostas de acordo do INSS, é bem comum. Tem algumas situações que o INSS não propõe acordo, tem, mas nesses casos é comum sim, quando as provas estão bem elencadas é comum. Aí você pode pensar, mas é muito complicado, Isaac, né? Mas é por isso que você tem que começar do jeito certo, e é o que eu vou te mostrar aqui, né? Mas então, esses erros que eu já comentei aqui, por exemplo, uma petição inicial extensa sem um pedido específico, é um erro muito comum, principalmente na área previdenciária. É muito comum você pegar o modelo copia e cola. Isso daí os juízes não estão aceitando mais, né? Petição inicial, que era muito comum, eu ver um erro que era muito comum, a pessoa pega uma petição inicial, copia e cola mesmo. E o pedido eu quero BPC, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria rural. Isso daí não pode ter uma petição inicial. Isso daí é um erro que os juízes não estão aceitando mais. Antigamente eles até aceitavam, partindo do princípio da fungibilidade dos benefícios e não sei o que, mas hoje não. Hoje eles já estão mais rigorosos. Por quê? Porque a evolução do direito demonstra que não há necessidade disso, certo? Então, seja conciso, seja específico, faça o pedido de forma certa, certo? Então, vamos já partir agora aqui para a mão na massa. Eu já tenho aqui um modelo que eu deixei pronto. Só deixa eu trocar minha tela. Então tá aqui. Tá o modelo pronto aqui. Deixa eu só chegar no arquivo. Esse modelo eu tinha feito já. Tinha feito em uma outra live, eu fiz ao vivo. E agora eu vou só repassar eles aqui para você, certo? Então, primeira coisa que tem que ter na sua petição inicial, que é a qualificação, o endereçamento. Então, a primeira coisa que vai ter na sua petição inicial é o endereçamento. Deixa eu grifar aqui. Opa. Meu mouse está sem pilha.
Vai. Aqui, gente, primeira coisa que tem que ter na sua petição inicial é o endereçamento, certo? Então, como que você vai pôr? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara da... Você não sabe qual vara ainda, você está distribuindo agora, está protocolando agora o processo. Vara Federal de... Aqui eu coloquei um exemplo Londrina, Paraná. Por que é importante o seu endereçamento, né? É muito importante o seu endereçamento porque é ele que vai definir a competência. E hoje a gente sabe que a competência delegada ela foi muito reduzida a partir de 2019. Teve uma redução bem grande na competência delegada, porque ficou definido que se houver comarca da Justiça Federal no estado em que reside o seu cliente, num raio de 70 quilômetros do domicílio do cliente, a competência vai ser da Justiça Federal. Por quê? Porque hoje a Justiça Federal ela está toda interiorizada e também o processo é totalmente eletrônico, ou seja, o cliente e você não tem que ir até a sede ou a vara da Justiça Federal para protocolar a sua petição inicial ou para fazer qualquer ato. Hoje você faz tudo de forma online. E isso está no país inteiro assim. O processo eletrônico ele veio facilitar a vida do advogado. Então preste muita atenção na competência. Por exemplo, né, quando que ainda vai ser competente a Justiça Estadual? Nesse caso, não tem comarca, não tem nenhuma vara federal ou unidade avançada da Justiça Federal num raio de 70 quilômetros da comarca, da residência do cliente. Então vai sim haver competência da Justiça Estadual. Por exemplo, no caso de Santa Catarina, era muito comum assim o que acontecia, né? Mafra fica a 20 quilômetros de Canoinhas. Mafra é sede da Justiça Federal. Mas os advogados preferiam ajuizar a ação em Canoinhas. Por quê? Porque tinham um entendimento mais favorável do juiz de lá. Isso é uma outra questão. Porém, isso agora não funciona mais, agora não é mais assim. Agora uma situação diversa é no caso dos benefícios acidentários. Por quê? Porque nesse caso a competência ainda é sim exclusiva da Justiça Estadual. Mesmo que você esteja numa capital, a competência vai ser da Justiça Estadual, não da Justiça Federal. Então preste muita atenção, porque o endereçamento correto e protocolar a ação no juízo correto vai reduzir o seu tempo, né? Se for uma ação acidentária que você estiver pedindo, por exemplo, o cliente sofreu um acidente durante o trabalho, então você vai sim pedir na Justiça Estadual. Se também não tiver uma Justiça Estadual no raio de 70 quilômetros, você vai, Justiça Federal, você vai também protocolar na Justiça Estadual. E esse raio de 70 quilômetros é no Estado, né? Uma situação que eu acompanhei também, que houve até foi suscitado um conflito de competência, foi que o juiz estadual entendeu que esse raio de 70 quilômetros ele valia para qualquer região, ou seja, era uma região de fronteira em Santa Catarina, é uma região de fronteira de Santa Catarina, e no Paraná tem uma Justiça Federal que não fica menos de 70 quilômetros daquela comarca. E o juiz entendeu que assim a parte poderia sim ajuizar a ação no Paraná. O que entendeu o TRF e também foi validado pelo STJ? Que não, que a competência é dentro do Estado, né? Por mais que se você está na fronteira e naquela comarca, dentro do Estado, não tiver uma Justiça Federal no raio de 70 km, por mais que você passe a fronteira e tenha dali 10 km uma sede da Justiça Federal, a competência é sim da Justiça Estadual, caso o seu cliente ou você prefira ajuizar na Justiça Estadual. Você também pode ajuizar na Justiça Federal, se for do seu interesse, certo? Então, o endereçamento é muito importante, requisito básico da petição inicial. Sempre que você tiver dúvida sobre a petição inicial, você vai lá no CPC, deixa eu até pegar aqui o artigo certinho, mas é o 319, eu acho. É só você ir lá no CPC e a partir do artigo 319 você tem todos os detalhes que você precisa ter na sua petição inicial. Ela tem que ser bem estruturada. Depois que você tem
essa estrutura, esse esqueleto, você só vai criando uma cópia e chegou o senhor João. Vamos partir lá para o segundo ponto da petição inicial. Qual que é? É a qualificação. Então, quando você já está na entrevista com o cliente, o seu nome completo, né? Então, dá sua documentação aqui, seu João. Você vai lá e já vai na petição inicial ou na petição inicial do requerimento administrativo, que também você deve fazer, facilita a vida do servidor, isso vai acelerar o deferimento do seu reconhecimento rural. Por quê? Porque você vai já explicar, por exemplo, eu quero uma aposentadoria por idade híbrida. Você já coloca isso lá nessa petiçãozinha dentro do requerimento administrativo, que é o pedido de aposentadoria por idade híbrida, que tem prova do período rural de tal e tal data, e que tem prova e que tem a contribuição, tem tantos anos de contribuição conforme consta no CNIS. Certo? Então é simples, na via administrativa é simples, na via judicial também é direto ao ponto, certo? Então aqui você vai colocar a qualificação, que é o nome, né? O nome do cliente, estado civil, se é casado, solteiro. Se for casado, só colocar casado. Se for solteiro, aí você coloca maior, tá? Casado já dá não precisa daí informar se é maior ou não, porque ele já tem é considerado civilmente capaz, certo? Profissão, aqui no caso, nesse caso aqui que a gente está pedindo um reconhecimento rural com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, você vai colocar aqui a profissão do seu cliente. Sei lá, o seu João ele é empresário, alguma coisa assim. Você vai colocar aqui a profissão do seu cliente, certo? O CPF, tem que constar o CPF. E-mail. O meu cliente não tem e-mail. O que eu vou fazer? Você coloca sem endereço eletrônico. É obrigatório você colocar o telefone? Não, mas isso facilita a vida da vara, de quem está na vara, porque às vezes eles têm que entrar em contato com o cliente, ou às vezes vai pautar uma audiência e já tem lá o telefone do cliente para facilitar quando ele for entrar, para acompanhar a audiência pelo Zoom ou por outro sistema. Então coloca o telefone do cliente, informa que tem o WhatsApp, porque às vezes a vara quer intimar diretamente ele, ou isso também vale para outras situações, né? Não só na área previdenciária. Às vezes você está ajuizando uma ação contra uma pessoa física que tem esse telefone dessa pessoa física, lá na qualificação você coloca, porque isso vai facilitar quem for intimar, citar, né? Tudo mais. Então o endereço também tem que constar o endereço do seu cliente principal, principalmente aqui o domicílio. Por quê? Endereço e domicílio. Isso daqui vai validar a competência que você está ajuizando a ação. Mas eu quero ajuizar na vara federal e o meu cliente não tem essa comarca dentro do raio de 70 km. Ajuiza na vara da capital. Se for o caso, ela vai distribuir, vai declinar a competência para outro juízo, mais próximo, mas não há nenhum problema, certo? Se você quer a Justiça Federal, é só ajuizar na vara da capital se não tiver no raio de 70 km, certo? E daí aqui você vai colocar: vem respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar ação de reconhecimento de atividade rural acumulada com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Primeira coisa que eu leio numa petição é isso aqui. Eu leio a qualificação? Não, eu vou ver a qualificação depois para ver se aquela pessoa está de acordo com as provas que foram juntadas no processo. É um erro muito comum também. Você qualifica uma pessoa, isso daí dá o maior problema, gente. Isso dá muito problema mesmo, e é muito comum esse erro. Você qualificar uma pessoa, pôr o nome, pôr o CPF, juntar a documentação de outra. Às vezes, pode passar despercebido, e o juiz ele vai julgar de acordo com aquela documentação de outra pessoa. Pode ser um julgamento favorável ou desfavorável, certo? E daí vai concluir aquele julgamento. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu, como hoje eu estou atuando na área de cumprimento de sentença, que é quando o processo já encerrou a fase de conhecimento. Quando chega para a gente esse tipo de situação, é rescisória na hora. A gente já encaminha para rescisória. Por quê? Porque as provas dos autos não correspondem com aquele autor. Então, isso daí é um erro que você tem que evitar. Na qualificação do seu cliente aqui, preste muita atenção. As varas hoje estão bem atentas. Quando elas veem essa divergência, elas já pedem para emendar inicial, para juntar a documentação correta. Então, preste muita atenção nesse detalhe, certo? Aí aqui o réu, né? Réu e INSS, autarquia federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal. Preciso pôr o endereço, não sei o que. Não.
né? Por quê? Porque hoje o INSS ele é intimado eletronicamente. Então, você ajuizou, você protocolou a sua ação lá no EPROC, no PROJUDE, ou em outro sistema que tem aí ESAGE, tem alguns estados que usam ainda o ESAGE, você protocolou essa ação lá, já vai cair na assim que for deferida a citação, já vai ser direcionada para o INSS diretamente, porque o INSS já tem o cadastro lá na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, se for o caso. Então, né, se for o caso, você sim pode pôr o endereço da APS, onde o seu cliente foi atendido, ou se tiver uma sede do INSS na sua cidade, você pode pôr o endereço do INSS, não há nenhum problema. Né? O importante é você colocar aqui a qualificação certinha. Se for contra uma pessoa física que você estiver ajuizando a ação, aí você tem que pôr direitinho, endereço, né, e tudo mais. Mesma qualificação que tem no seu cliente. Né? Nome, estado civil, se você souber, maior, profissão, tudo isso daí que você vai ter que pôr. Mas no caso do INSS, você põe só isso aqui. INSS, ou Instituto Nacional de Seguro Social, autarquia federal, representada pela Procuradoria-Geral Federal, que recebe intimação. Vamos até pôr aqui, para facilitar. Que recebe intimação e citação eletronicamente, certo? Então, essa é a primeira parte da sua petição inicial. Qual que é a segunda parte? Né? Para onde a gente segue? Para as preliminares. Pedido de justiça gratuita. Não precisa de 10 páginas para você fazer um pedido de justiça gratuita. Juntar um monte de jurisprudência, um monte de a lei diz isso, copia a lei inteira. A jurisprudência, tenho aqui 25 jurisprudências que dizem que a justiça gratuita tem que ser deferida. Não precisa tudo isso. 2 parágrafos são suficientes, né? Então você vai fazer ali o seu pedido de justiça gratuita. Se for o caso, né? Óbvio. Se o seu cliente tem condições de arcar com as custas, isso daí vai ser definido de acordo. O juiz pode ou não pedir que seja juntado comprovante de renda e tudo mais para deferir a justiça gratuita. Na Justiça Federal isso não é muito comum. Na Justiça na estadual já é mais comum alguns juízes pedirem isso, certo? Então, quais são as 2 preliminares mais comuns? É o pedido de justiça gratuita e a prioridade de tramitação, no caso idoso. Geralmente, essa daqui você vai pedir sim, né? Porque quando o seu cliente vai se aposentar, ele geralmente já está na idade de ter a prioridade de tramitação por ser idoso. Tem situações que não, né? Digamos aqui que no caso do seu João, ele tenha 50 anos. Então, ele não vai ter a prioridade de tramitação do idoso. Mas 50 anos ele vai conseguir se aposentar? Possivelmente, se você conseguir comprovar que o reconhecimento de atividade rural com um tempo suficiente para que ele atinja o tempo mínimo de contribuição e se enquadre em uma das regras de transição de acordo com a emenda, ou já tenha adquirido o direito à aposentadoria antes da emenda 103 de 2019, então ele pode sim se aposentar, inclusive com uma idade bem reduzida. Às vezes você tem provas de atividade especial e tudo mais, então é possível, né? Mas você vai pôr aqui a prioridade de tramitação, no caso do seu cliente ser idoso também, coisa simples, né? Você só vai dizer que o seu cliente é idoso, que você requer a prioridade de tramitação. Tem alguns advogados que sequer fazem isso aqui como uma preliminar, eles só colocam aqui nesse tópico aqui, puxa aqui para a direita e coloca aqui prioridade de tramitação idoso. Você pode fazer isso. Não precisa nem abrir uma preliminar para isso. Você pode colocar aqui porque a vara já vai. Daí você deixa vermelhinho, deixa em negrito para ficar bem evidente para o juiz, para quem está, para o secretário da vara. Então, certo? Mas pode abrir também uma preliminar. Coisa simples. 2 parágrafos no máximo. No máximo. Tanto o pedido de justiça gratuita quanto a prioridade de tramitação, no caso do idoso, 2 parágrafos no máximo, nada além disso. Por quê? Porque você não precisa de tudo isso, não precisa uma fundamentação extensa. Se for indeferido o seu pedido de gratuidade, aí sim você pode entrar com um agravo de instrumento, né? Você vai protocolar um agravo de instrumento comprovando a situação que você tem, que o seu cliente é sim hipossuficiente financeiramente para arcar com as custas do processo.
Você pode fazer um pedido de reconsideração juntamente com a informação de que foi protocolado um agravo. Pode ser que o juiz peça para você complementar as provas da renda do seu cliente. Então, tudo isso daí você vai ter que... É a prática que vai te fazendo você saber o que tem que fazer ou não, mas sempre priorize reduzir o tempo do processo. Então, se você já vê, não, meu cliente ele tem uma renda um pouco elevada, então aqui você já dá uma fundamentada um pouco melhor no seu pedido de gratuidade, se for o caso, né? Porque se não for o caso, ele vai sim, paga as custas e segue em frente. Se for o caso, você já dá uma fundamentada junto os comprovantes de que o seu cliente sim é hipossuficiente financeiramente. Mas ele ganha 15 mil, mas às vezes ele está devendo, ele tem dívidas altas contraídas e a renda efetiva dele está em torno de 2 mil. Então, realmente, nesse caso, ele não vai conseguir bancar com as custas. Então, nesse caso, você vai ter que fundamentar melhor o seu pedido. Mas tudo depende da situação, tudo depende do juiz, certo? Aí vamos partir para o ponto seguinte, dos fatos e fundamentos. Então, aqui, nos fatos, você vai explicar para o juiz o que aconteceu. Então, tem que deixar bem claro, certo? Não adianta você só assim, o seu João trabalhou na roça de 1980 a 1991 e eu quero reconhecimento. Não. Na data tal, o senhor João efetuou o requerimento administrativo, número tal. Coloca o número do protocolo aqui, né? Se você não sabe onde encontrar, na outra live eu coloco aqui para vocês verem onde que você pode encontrar esse número, mas ele já é fornecido assim que você efetua o requerimento administrativo, no qual foi postulado o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 10/10 de 1980 a 31/10 de 1991. Por quê? Porque o seu João, ele saiu da roça em 1991? Não, ele saiu em 1993, mas ele não quer indenizar o período, esse período é suficiente para ele conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Foi indeferido o pedido pelo INSS na data tal. Simples, direto ao ponto, certo? No citado período, o senhor João trabalhava com os seus pais no plantio de milho, de feijão, de soja, numa área de tal e tal tamanho que pertencia ao seu avô ou que pertencia ao seu pai. Ou nesse período o senhor João trabalhava como boia fria, trabalhou para fulano, para ciclano, para beltrano, trabalhava em tal situação. Ou nesse período o senhor João trabalhava com os seus pais na atividade de pesca de subsistência. Então, você vai ter que comprovar isso daí, né? Isso daqui é um ponto muito importante quando você coloca na sua petição inicial, facilita muito a vida do julgador e a vida de quem está na defesa. E a sua também, porque vai acelerar. Isso daqui quando você deixa bem explicadinho, proposta de acordo é quase que certeira, tá? Você pode aceitar ou não, né? Fica a seu critério. Mas se o INSS já ofereceu uma proposta de acordo, o deferimento pelo juízo vai ser quase que certo. Tem situações em que o juiz indefere mesmo que o INSS ofereça proposta de acordo? Tem, são raras, mas tem. Então, né, as provas do labor estão nos documentos que seguem anexo e foram juntados no requerimento administrativo. Outro ponto importante, não junte documentos que você não apresentou na via administrativa. Você até pode complementar um ou outro documento, mas toda a documentação que você for juntar no processo judicial tem que ter sido juntada na via administrativa. Por quê? Porque senão vai ser alegado que não houve o prévio requerimento administrativo com base naquela documentação, porque aquela documentação não foi apresentada na via administrativa e com isso o seu processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Por isso preste bastante atenção nesses detalhes. Não junte provas que você não juntou na via administrativa. Sempre junte as mesmas provas e, eventualmente, sim, você pode complementar uma ou outra prova apenas para reforçar essa prova, né? Por exemplo, eu juntei a certidão de casamento dos pais na via administrativa. Na via judicial, eu junto a certidão, eu achei uma foto aqui do casamento deles que estava aqui no interior, dá para ver que eles estavam na roça. Esse tipo de prova você pode complementar, certo? Agora, você não pode, por exemplo, juntar um contrato de arrendamento só na via judicial. Por quê? Porque isso daqui, essa prova aqui é uma prova robusta, uma prova forte, certo? E você não juntou na via administrativa, conseguiu para a via judicial, mas na via administrativa o INSS não teve a oportunidade de analisar, e então você não deve fazer a juntada dessa documentação que você conseguiu depois. É melhor você fazer um novo requerimento com essa documentação e esperar o deferimento ou não, e daí depois você sim pode ajuizar uma ação,
São alguns detalhes que a prática previdenciária vai te ensinando, né? Você entra com um novo requerimento, daí você tem essa documentação, daí você ajuiza uma ação para falar, não, agora eu quero a dívida daquele outro requerimento. São situações de que você vai aprendendo na prática. Então aqui você vai detalhar os documentos, né? Então documento 1, certidão de casamento dos pais com data tal. Com data de. Daí você põe a data do casamento. Contrato de arrendamento com a data D. Esse contrato aqui, ó, foi assinado em 10/1/1985, tá? Com a firma reconhecida, nessa data aqui. Maravilha. Prova excelente que você tem para comprovar o exercício da atividade rural. Só esse contrato aqui é suficiente. Isso daqui, a autodeclaração, é suficiente, porque hoje a autodeclaração é um instrumento, né, um documento ratificador, que seria, no caso, esse contrato de arrendamento aqui, você consegue ratificar 7 anos e meio para frente e 7 anos e meio para trás. Então, aqui ele é de 1985, ele vai conseguir ratificar de 10/10/1980 e vai conseguir chegar até 31/10/1991. Então, esse documento aqui, excelente. Se você tiver esse tipo de documentação, já na via administrativa o seu processo vai ser deferido. Mas lembre de fazer uma petiçãozinha na via administrativa. Provavelmente você vai copiar os fatos para a via judicial e você vai colocar lá a documentação que comprova, porque isso vai facilitar o trabalho do servidor. Ele já vai ratificar aquele período e já vai deferir o seu benefício. Então, aí você vai colocar aqui, logo em face do deferimento, vem ao judiciário para... Daí você coloca o que você está buscando no judiciário, né? Para a concessão. Para a concessão do benefício de contribuição com o conhecimento do labor rural. E é isso aí. Os seus fatos, nos fatos, é o ponto principal da sua petição inicial. Um dos pontos principais, certo? Da sua petição inicial são os fatos. Então aqui você vai partir para o direito, né? Segundo o artigo tal, né? Sei lá, segundo o artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8213, blá 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 blá. Segundo o artigo 55 da Lei 8213, blá 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 blá. É simples, é um parágrafo, né? Você vai aqui mostrar onde que está o direito de acordo com os fatos que você está postulando, certo? E aqui você sim vai juntar jurisprudência, mas não precisa juntar muita jurisprudência. Junta jurisprudências mais recentes, favoráveis àquilo que você está postulando, né? Por exemplo, aqui, ó, no caso, digamos que você queira o reconhecimento da atividade rural antes dos 12 anos de idade. Aí você vai lá e vai falar, o meu cliente ele trabalhou na roça a partir dos 8 anos de idade, eu tenho provas dessa atividade, e de acordo com o tema 219 da TNU, é possível o reconhecimento do labor rural antes dos 12 anos de idade. Então, você vai citar o tema, se você quiser juntar a tese que foi definida no tema, você coloca aqui na sua petição, e daí você, né, coloca essa parte do direito, deixa fundamentado, e daí vai para os pedidos, né? Se você fizer um pedido de tutela, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, é muito, muito raro. Eu acredito que nesses mais de 8 anos que eu estou atuando com o direito previdenciário, e eu não vou dizer que nunca vi, mas eu acredito que eu nunca vi uma tutela deferida num pedido de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade rural ou de atividade especial. Por quê? Porque não é comum, né? Mas eu devo fazer o pedido de tutela? Faça o pedido de tutela para ser concedida assim que for feito o julgamento do mérito. Por quê? O juiz vai proferir a sentença e já vai conceder a tutela. Com isso, o seu cliente já vai passar a receber, né? E se o INSS recorrer da decisão, o seu cliente já vai estar recebendo a aposentadoria dele. Então, você vai fazer o pedido de tutela para que seja concedida a tutela ao final do processo, para o seu cliente já passar a receber. Pode ser que o juiz dê a tutela, pode ser que não dê a tutela, mas faça o pedido de tutela ao final do processo.
Daí assim, requerimentos. Daí aqui é a parte final já da sua petição inicial, certo? Você vai colocar aqui, eu quero a primeira coisa, concessão da tutela, né? Você pediu a tutela, concessão da tutela. Procedência do reconhecimento rural do período e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que aqui são os pedidos. Você tem que ser claro naquilo que você está pedindo, certo? A citação do INSS, produção de provas testemunhal, caso haja necessidade, o juiz vai deferir se ele considerar que a prova juntada no processo é suficiente, ele não sequer vai pautar a audiência e já vai partir direto para o julgamento após a contestação e outras provas ou a fase de instrução ter encerrado, certo? No GEF é bem mais rápido, tá, gente? Aí nunca esqueça de colocar o valor da causa. O valor da causa é requisito que você tem que ter, requisito básico da sua petição inicial. Por quê? Porque, como eu acabei de falar do GEF, né? O valor da causa é que vai definir também a competência, se vai ser do GEF ou se vai ser da Justiça Comum, né? Se vai tramitar né, no feitor comum ou se vai tramitar no juizado especial. Por quê? Abaixo de 60 salários mínimos, a competência é do GEF. Posso ajuizar no procedimento ordinário? Não. Se você ajuizar, vai ser declinado para o GEF, porque o GEF tem competência exclusiva. Ele puxa a competência pelo valor da causa, certo? Então, coloque aqui o valor da causa. Mas no meu caso é maior. Então, vai ser no procedimento ordinário, vai ser o procedimento comum, certo? Local e data. Você vai colocar aqui o local e a data. O que é muito comum a gente já colocar hoje, né, com o processo eletrônico? Você vai colocar aqui, coloquei lá no caso Londrina, né? Londrina na data do protocolo eletrônico. Troquei as letras aqui. Na data do protocolo eletrônico. Isso daqui você sempre pode deixar nas suas petições. Por quê? Porque assim você não tem que ficar lembrando de trocar a data. E o que vai considerar, o que vai valer mesmo é a data do protocolo eletrônico. Então, sempre que você for intimado para apresentar alguma petição, fazer uma manifestação, ou mesmo se você quiser recorrer, o que vai considerar é a data do protocolo eletrônico. Não interessa se a tua petição está com a data correta, se você protocolou ou fez o protocolo eletrônico após a data que você podia recorrer, o seu recurso não vai ser conhecido. Então, deixa isso aqui assim, porque facilita a sua vida, você não precisa ficar lembrando de trocar a data. Mesmo aqueles arquivos do Word que você deixa a troca da data automática e tudo mais, às vezes dá uma travada, às vezes na hora de imprimir, ou você não precisa imprimir, mas tem que salvar em PDF, às vezes dá uma travada, então é mais fácil você deixar assim, na data do protocolo eletrônico. Nome do advogado e OAB. E é isso daí. Esse aqui é o esqueleto de petição inicial. Como você pode ver aqui, ele tem duas partes esse esqueleto. Uma petição inicial dessa daqui provavelmente ia ficar em torno de 5 a 6 laudas, não mais que isso, porque não precisa mais do que isso para você fazer uma petição inicial, explicar bem ao juiz o que você precisa, o que você quer, o que você veio buscar do judiciário. Tem que ser conciso, tem que ser direto, tem que ser, você tem que vincular os fatos ao direito de forma objetiva, certo? E você tem que ser direto ao ponto. E daí aqui você vai fazer os pedidos, claro. Se for no caso, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas você também pode colocar condenação do réu, mas que não tenha o pedido, pagamento das verbas de sucumbência, lembre sempre da sucumbência. Só no rito ordinário que tem, no GEF não tem, pelo menos no primeiro grau, certo? Se houver recurso para turma recursal, sim, pode, daí vai haver condenação na sucumbência, ao pagamento das verbas de sucumbência, certo? Esse é o esqueleto de uma petição inicial, certo? É isso daí que você precisa para você poder ajuizar a sua ação, para você começar a sua primeira ação, quando você quiser. E você pega essa estrutura e você vai também utilizar quando você for efetuar o requerimento administrativo, na via administrativa, certo? Então, o que você também não pode esquecer de juntar quando você for protocolar a sua primeira ação, o primeiro pedido lá de sua primeira ação, chegou o seu primeiro cliente, não esqueça de juntar a procuração
cópia do requerimento administrativo, tem que ter a cópia do requerimento administrativo e as provas da atividade rural, que, como eu falei, tem que ser as mesmas que você juntou na via administrativa. É isso daí que você precisa para fazer a sua primeira petição inicial. Depois eu vou disponibilizar um modelo, né? Eu vou deixar esse modelo mais com um pouquinho mais de detalhes, mas eu vou disponibilizar depois para vocês esse modelo, tá ok? E na próxima live vamos falar de um assunto muito legal, muito importante também quando a gente está falando sobre atividade rural, sobre reconhecimento rural, para você que está começando agora, para você que já atua na área, que é o que? É a aposentadoria híbrida e o tema 1007 do STJ. Então fica aí, se liga. Na próxima live eu vou falar sobre a aposentadoria híbrida. Eu vou dar um começo sobre o que é a aposentadoria híbrida. Gera muita dúvida aí em quem está atuando na área, a questão da aposentadoria híbrida, mas eu vou explicar para vocês como que você pode trabalhar com a aposentadoria híbrida e como ela pode salvar o seu requerimento, tá ok? Então, é isso daí, pessoal. Para você que está começando agora, seja muito bem-vindo, né? Então, você vai sim, com esses passo a passo aí que eu te dei, você vai conseguir o seu reconhecimento rural, mesmo que você esteja começando agora. E é isso aí, na próxima live, aposentadoria híbrida. Um abraço e até mais.